antes de iniciarmos a palestra, como já vamos fazer uma leitura para irmos conectando com o alto. E hoje será o capítulo 41 do livro Pão Nosso, que é intitulado No Futuro. Pão Nosso é um livro dado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o benfeitor espiritual se utiliza-se da carta aos Hebreus de Paulo. Ele não mais ensinará a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E Emmanuel faz a seguinte análise: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não o repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais se quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Na noite de hoje recebemos nosso irmão Assunto, que atualmente é vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, mas é um trabalhador de longa data, não só no movimento espírita do nosso estado, mas também do nosso país. E falará sobre Jesus e a necessidade do auto-perdão. E antes de passarmos a palavra a ele, nossa irmã Rose fará a prece inicial. Vamos acelerando os nossos corações, os nossos pensamentos, silenciando intimamente, voltando toda a nossa atenção aqui para este salão onde estamos, nos desligando de todas as preocupações, para que tenhamos condições de ouvir, de registrar, de acolher com bastante intensidade essa palestra que será muito útil para cada um de nós. E assim juntos vamos levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Deus pelo dom da vida e rogando a Ele que nos cubra sempre com teu amor e a tua misericórdia, para que possamos cada vez mais buscarmos aprender e a colocar em prática todos os ensinamentos que fomos colhendo ao longo da nossa jornada. E assim, com muita vontade de aprender, com muita calma em nossos corações, vamos dar a oportunidade agora para que nosso irmão chegue com sua mensagem, com sua palavra, na medida do nosso entendimento e das nossas necessidades. Agradecemos aos dirigentes espirituais desta casa, que nos dão a oportunidade de sempre virmos aqui para aprender e para servir. Muito obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso bondoso Mestre Jesus permaneça conosco. Através da psicografia do nosso querido Chico, Humberto de Campos Espírito nos traz inúmeras mensagens do plano espiritual. E no seu livro Contos e Apócrifos,
nós temos uma belíssima lição quando ele então nos relata que Tiago, aquele que dirigia com Simão Pedro a casa do caminho, estava caminhando na estrada se dirigindo a Betânia, juntamente com Matias, que era o apóstolo que estava substituindo Judas, que então tinha entregado Jesus aos soldados daquela época para ser então crucificado. E os dois caminhando pela estrada, ao passar diante de um bosque imenso, de um jardim, lembraram então do horto onde Jesus recebera o beijo de Judas, identificando-o aos soldados. E com aquela lembrança, Matias então, que não havia convivido com Judas, começa a perguntar para Tiago sobre o Judas. E naquele momento então Tiago, banhado de revolta, de ira, começa a soltar do seu coração palavras que profundamente traziam a mágoa que ele tinha daquele companheiro que traía Jesus. E falava que desde o início Judas já não era confiável. Ele sempre foi interesseiro e que estava sempre querendo algo mais, querendo ser o melhor de todos. E o diabo prosseguia com acusações das mais pesadas por aquele que era intitulado apóstolo de Jesus. Depois de uma longa caminhada, falando então que se porventura ele encontrasse com Judas, ele não teria como suportar a sua raiva, o seu ódio, e talvez até o agrediria. E nesse diálogo, de repente, Tiago, olhando para frente, percebe um vulto, porque já estava escurecendo, em direção a eles. E ele então olha para Matias e fala: Matias, parece ser Jesus. E o vulto se aproxima e eles puderam identificar que era Jesus. Estava novamente entre eles. Os dois se ajoelham diante de Jesus e pedem a bênção. Jesus, colocando a sua mão sobre a cabeça dos dois, afaga carinhosamente, e Tiago então fala: Senhor, dê as ordens que o Senhor quer que façamos, e nós então vamos realizá-las. E Jesus então fala assim para eles: agora eu não posso, meus filhos. Tenho que ir ao encontro de um companheiro que precisa de mim. Judas espera por mim. Naquele momento, Jesus continua a sua trajetória ao encontro daquele que havia se enforcado e precisava do carinho, do apoio, da compreensão dele. Jesus ali demonstra a sua grandeza espiritual, o seu amor incondicional por todos nós. Mas Tiago, cabisbaixo, se levanta e nenhuma palavra mais pronuncia com Matias, até chegar em sua casa. E segundo Humberto de Campos, ali ele pega o papel e escreve a sua primeira e única epístola,
e ela fala exatamente sobre a língua. No capítulo 1, versículo 19, fica muito claro a grande lição que Jesus havia dado a ele. Quando ele então fala: meus bem-amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana não combina com a justiça do Pai. Uma lição profunda e bela. E que todos nós, se pudermos meditar nesta epístola, vamos tirar lições belíssimas. Porque ali ele também fala que a fé sem obras é morta. A necessidade não só de buscarmos o entendimento, mas acima de tudo, de levarmos a todos aqueles que necessitam, não só a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, mas o consolo, o esclarecimento e o carinho. O nosso tema fala sobre o perdão, o auto-perdão. Auto-perdão significa perdoar a nós e perdoar aqueles que nos prejudicam. E é um ato nosso, não é do outro. É algo que é nosso. Por isso, a definição de auto-perdão. Para que nós possamos desenvolver esse tema com base no ensino de Jesus, com base na obra do codificador, principalmente o Livro dos Espíritos e Céu e Inferno, nós vamos compreender que para chegarmos à condição de perdoar, é necessário buscarmos o autoconhecimento, nos conhecer, porque só desta forma nós conseguiremos entender que a nossa humanidade é semelhante, somos semelhantes uns aos outros, e todos nós erramos. Mas a beleza do ensino é que todos nós estamos a caminho da perfeição. Fomos criados para isso, criados pelo Pai, que é amor e bondade. E nessa trajetória, cada um de nós estamos num patamar evolutivo e necessitamos uns dos outros, e todos estamos juntos nessa jornada. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Que coisa fantástica, Kardec facilitando as coisas para nós, perguntando qual é o meio. E olha bem aqui, prático e eficaz, para que nós pudéssemos então melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Olha que pergunta. A gente tentando entender melhor, prático quer dizer simples, eficaz que traga resultados. Então olha a pergunta que Kardec fez: qual então é o meio que nós podemos melhorar nesta vida e resistir à atração? Um meio que não dá trabalho e que resolve. E aí nós vamos observar que a resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade falou, disse: conhece-te a ti mesmo. Algo que parece simples, mas nós vamos observar que dentre a resposta que eles nos dão, nós poderíamos então falar que o autoconhecer é um meio prático e eficaz de vencer na vida e resistir ao mal.
Em outras palavras, seria isso. Mas Kardec também tem o conhecimento dessa realidade. Todos nós temos. E é fácil conhecer a nós mesmos. Aí o que Kardec, na questão A da 919, pergunta aos espíritos? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual meio de conseguir? Quer dizer, ele insiste de os espíritos traduzir para nós com facilidade esse entendimento. E aí o espírito que responde é um espírito famoso que virou santo na Igreja Católica, mas é um espírito que até os seus praticamente 30 anos de idade foi uma pessoa muito comum, difícil, complicada, fez muita coisa errada, até que um dia ele resolveu mudar. E esse espírito é exatamente Santo Agostinho. E dentre a resposta, ele inicia dizendo: fazei como eu fazia. Eu não vou trazê-la toda porque ela é longa, mas eu peguei um trecho que pode nos possibilitar um mecanismo mais fácil desse entendimento. E esse mecanismo todos nós podemos fazer. Ele, numa das partes, ele diz assim: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. E ele vai mais longe. Quando que nós deveríamos fazer isso? Ao deitar. O ideal é que seja ali antes da gente pegar no sono. Ao deitar na cama, no nosso travesseiro, nós começarmos a colocar em revista tudo que nós fizemos no dia. E começar com essas perguntas, interrogando se o que nós fizemos está correto, colocando na condição do outro para quem nós fizemos, e verificar se a nossa consciência nos acusa. O que fiz e por que fiz. Porque nesse momento em que eu começo a me perguntar, eu começo então a entender a mim mesmo. Cometi um erro, prejudiquei alguém, por que eu fiz isso? E aí nessa pergunta eu começo a mexer com o meu interior. Eu começo a buscar o conhecimento de mim mesmo. E ele dá-nos a entender, num sentido metafórico, que é como se nós pudéssemos à noite, ao deitar, tivéssemos uma balança imaginária, com dois pratos. Num dos pratos, as coisas boas que fazemos, no outro, as coisas ruins. No início, ele dá-nos a entender que as coisas ruins que ele fazia eram imensas. O braço da balança, onde o prato estava cheio de coisas ruins, era pesado. Mas ao longo dos anos, foi havendo o equilíbrio. Foi deixando de fazer coisas ruins e aumentando as boas, até que as boas superaram as ruins. E ele se tornou um santo da Igreja Católica. Portanto, meus irmãos, esse conhecimento é importantíssimo. Porque quando nós fazemos essa pergunta, por que fiz? A intenção nos mostra quem somos. Mas não basta ficar aí. É necessário promover a mudança.
Com base na resposta de Santo Agostinho, podemos didaticamente considerar 3 formas de buscar o conheça-te a ti mesmo. O primeiro seria pelo convívio com os nossos semelhantes. O segundo seria pela dor. E o terceiro, pela autoanálise. E essa autoanálise é aquela que deveríamos fazer constantemente. Algumas pinceladas nós poderíamos iniciar pela convivência. E uma das coisas que nós mais às vezes falamos é que nós estamos no lugar errado com as pessoas erradas. Eu não mereço essa família que eu tenho. Eu não mereço esse trabalho que eu tenho. Estou no lugar errado. Essa cidade, eu não suporto essa cidade. É uma das coisas que a gente sempre traz conosco nos momentos de revolta, nos momentos em que nós estamos depressivos. Mas aí nós vamos ver com Kardec, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Se não vejamos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando na erradicidade, no plano espiritual, antes de começar nova existência corporal, ou seja, antes de encarnar, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Quer dizer, o espírito sabe o que vai passar? Na resposta nós vamos encontrar algo importantíssimo. Olha o que os espíritos falam. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Então a família que eu tenho, foi eu que escolhi. Então eu estou com as pessoas certas. Há uma programação reencarnatória. Nós pedimos dessa forma. André Luiz vai mais longe, trazendo detalhes dessa realidade. E ele diz que só aqueles espíritos que já se prejudicaram tanto, errando tanto, que perderam a consciência, que têm reencarnações compulsórias, ou seja, impostas. Porque eles não têm consciência de si mesmo mais, de tanto erro que cometeram. Mas nós que temos a lucidez, nós que somos espíritos conscientes, programamos a nossa jornada aqui na Terra. E a família que nós estamos é a família que nós escolhemos. Mais ainda, na questão seguinte, 259, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Em outras palavras, se eu tropeço numa pedra e caio e machuco o joelho, estava previsto isso? Olha a resposta. Todas não. Porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então nós escolhemos o gênero. O projeto nosso é das grandes coisas. As pequeninas vão se sucedendo em função dos nossos atos e das nossas atitudes. Aqui pode vir aquela imagem que Emmanuel traz no livro Consolador do piloto de avião, que ele vai planejar um plano de voo de Anápolis para São Paulo. O objetivo dele é chegar. Ele planejou onde eu vou abastecer, Ribeirão Preto. Eu paro em Ribeirão Preto eu sigo novamente. Aí ele faz todo o seu plano de voo. Agora, se acontece algumas coisas no caminho que ele tem que desviar de algumas coisas, isso faz parte do percurso. Mas o projeto em si
está no seu plano de voo. Assim também somos nós. As grandes coisas são todas programadas. A esposa, os filhos, a forma da profissão que eu vou buscar, determinadas atividades gerais que vão estar na família, no trabalho, são todas programadas. Agora, as particularidades vão ser consequência das minhas escolhas ao longo desse caminho. E na 260 nós vamos entender mais um ângulo. Já que somos nós que escolhemos, aí ele fala assim, gente, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então nós observamos aí que às vezes nós estamos na família ou em determinados lugares muito difíceis. E a resposta dos espíritos é clara. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Senão, como é que eu vou me testar? Será que como que eu vou burilar os meus instintos? Eu não teria condições de burilar se eu sou capaz, por exemplo, de cometer alguns roubos no passado, eu reencarno agora para corrigir, aí eu vou nascer só no meio de espíritos puros, onde eu não vou testar a minha condição. Então, por isso que nós estamos nesse meio, semelhantes uns aos outros, e aí nós vamos gradativamente burilando a nossa condição, modificando, alterando, isso em todos os sentidos. Por exemplo, um espírito que numa reencarnação anterior usou a droga, vem com um problema, às vezes um problema mental, uma deficiência mental, que afetou as células do seu perispírito. Então, ele volta para cá, vai nascer no meio nosso, aonde ele vai sofrer a influência também de todas as situações que o levaram àquela condição. E ele vai então burilando e resistindo a essa condição. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que gosta de fumar. Ele fala assim, eu vou deixar de fumar. Aí ele interna num convento, num seminário aí, num lugar. E lá dentro ninguém fuma. Ele não sai mais na rua. Aí ele passa 20 anos lá dentro sem fumar. Primeiro dia que ele sair na rua e que ele encontrar um fumante que jogar uma fumaça na cara dele, o que vai acontecer com ele? Quer dizer, ele testou no dia a dia essa condição. Então é por isso que nós, para lutar contra um determinado instinto, preciso é que se ache em contato com gente dada àquela prática. Senão nós não vamos modificar. É por isso que lá no plano espiritual a gente evolui em conhecimento, mas é aqui na Terra que a gente coloca em prática, que a gente testa. Por isso que a gente reencarna. Porque lá você está no nosso lar, por exemplo, junto com espíritos que todo mundo ali sabe que é espírito que está planejando para reencarnar. Só vive em harmonia. Agora, onde é que vamos testar se nós melhoramos? É no trânsito aqui de Anápolis, quando a gente leva uma fechada, não é? É quando o nosso filho vai para a escola e que a professora age com dureza com ele vem, reclama, a gente vai lá brigar com a professora. Então é aqui que nós testamos. É aqui que nós burilamos a nossa condição. Bom, com relação à dor,
observamos que a nossa convivência uns com os outros é fundamental. Antes de passar para a dor, vejamos o aspecto do lar. É muito comum nós termos um comportamento no lar diferente da casa espírita. Porque às vezes somos espíritos que desenvolvemos determinados ódios em vidas passadas e que pela bondade de Deus recebemos a bênção de um lar e reencarnamos como irmãos, como filhos, como marido, como esposa, para desenvolvermos essa capacidade de suportar e de chegar à condição de amar uns aos outros. E às vezes nós deixamos isso passar. Aquele velho ditado: se alguém passa por mim na rua e eu não vejo, logo ele fala, dormiu comigo? Até parece que no lar, é diferente. A gente levanta, não cumprimenta, não abraça, é porque dormiu a noite inteira, não precisa cumprimentar, não precisa abraçar, não precisa beijar, ele dormiu comigo, então não precisa. Mas lá na rua, quando a gente não encontra, esse ditado é comum, não é? Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso, para a gente entender o que representa o lar em nossas vidas. Com relação à dor, primeira coisa, sofrimento não é punição. E nós estamos acostumados a imaginar e a pensar que Deus castiga. É Deus quem nos castiga. Isso não é verdade. Sabemos que Deus é bondade, portanto, não é Ele quem castiga. Somos nós que buscamos a dor. E nós vamos ver no ensino de Jesus. São efeitos de nossas atitudes. É uma lei natural chamada causa e efeito. Certa feita, o paralítico de 38 anos estava, segundo o evangelista, próximo ao tanque de Betesda. E aí Jesus chegando, ele ali deitado na sua esteira, naquela caminha, Jesus olha para ele e fala: o que fazes aqui? Estou esperando que os anjos desçam do céu sobre as águas e eu possa tocar nas águas e me curar. Mas quando isso acontece, a multidão de sofredores é imensa. Eu sou paralítico, nunca consigo tocar nas águas. E Jesus olha para ele então e fala: levanta, toma a tua cama e anda. Sobre aquele magnetismo de Jesus, ele levanta e rola a sua esteirinha debaixo do braço e sai andando. Passa na porta do templo. O sacerdote olha para ele e fala: escuta, mas você não é um paralítico de 38 anos? Sou. Quem foi que te curou? Ele aponta para Jesus. Foi ele que me curou. Aí Jesus vem e traz a lição que vai mudar a nossa concepção de Deus. Olha para ele e fala assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: meu filho, você nasceu paralítico, recebeu a bênção da cura, vai agora, não erra mais, porque senão você virá pior. Então somos nós, através dos nossos erros, é que buscamos a dor, que buscamos o sofrimento. Mas o Pai, a bondade, o que ele faz? Nos dá outra oportunidade para corrigir o erro. E aí nós temos uma nova vida na matéria, onde nós vamos burilar o nosso espírito e vamos então recuperar o erro que cometemos. Portanto, Jesus estava dizendo: nós somos os construtores do nosso amanhã. Nós somos os arquitetos do nosso destino. E o Pai, a bondade, sempre vai nos dar uma nova oportunidade. No capítulo 5 do Evangelho, para quem gosta de ler,
nós temos as causas atuais das aflições e nós temos as causas anteriores das aflições. Seria bom a gente dar uma olhada que nós vamos entender melhor o problema da dor. O sofrimento não vem de Deus, mas de nossas imperfeições. E aí, o que nós precisamos fazer? Buscar a compreensão do porquê sofremos. E aí entra o Santo Agostinho. Nós começarmos a perguntar a nós por quê? Por que eu tenho dificuldade nisso? Por quê? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma irmã que é paralítica. Ela é de cadeira de roda. Eu sou perfeito. Por que ela está na cadeira de roda e eu não estou? Então nós precisamos perguntar isso. E aí nós vamos buscando esse conhecimento. E a doutrina espírita vem para isso. Para pegar o ensino de Jesus e clarear para nós. Para que a gente possa entender. Porque a partir daí, nós vamos modificar a maneira de conduzir as nossas vidas. E o nosso amanhã, com certeza, a partir de hoje será diferente. Porque não vamos mais buscar o erro e com isso não vamos sofrer. E o terceiro ponto para o autoconhecimento é a autoanálise. Olhar para nós mesmos. Assim, nós poderíamos pegar lá em Mateus, quando Jesus nos ensina: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E aqui é importante nós entendermos que fomos criados pela luz e para a luz. A luz está dentro de nós. E Jesus então não falou diferente. Brilhe a vossa luz, ou seja, nós a temos. Brilhe, faça brilhar a vossa luz. Ela está dentro de nós. É importante esse entendimento. Quando a luz brilha, a sombra desaparece. Aceite sua parte sombra e faça brilhar sua parte luz. Essa frase é do professor Alquinder. E aqui vale um entendimento importante sobre o auto-perdão. Todos nós iniciamos a jornada como espíritos simples e sem conhecimento. Estamos em contato com a matéria exatamente para chegarmos à perfeição, para buscar esse conhecimento. Mas nessa etapa nós cometemos erros, prejudicamos uns, somos prejudicados por outros e vamos conduzindo dentro das vicissitudes da vida a nossa caminhada evolutiva. Portanto, não somos ainda perfeitos. Temos, portanto, a nossa parte ainda ruim. O que está dizendo ali é o seguinte: aceite essa parte, mas faça brilhar sua parte de luz. Inicie o processo. Aceite você como você é. E a partir daí inicie o processo de mudança. Comece então a interrogar, a buscar esse conhecimento, as razões da vida, esse entendimento para que nós possamos, em primeiro lugar, entender que estamos a caminho da evolução e que nessa caminhada somos todos ainda muito matéria. Ainda não espiritualizamos totalmente, ainda somos seres que carregamos uma carga material muito grande, porque nós estamos no início da nossa jornada. Portanto, é preciso aceitar essa condição. Errei, e daí? Agora eu vou mudar, não vou errar mais. Aceite essa parte, aceite como você é, não deprima por isso, ao contrário, aproveite essa bagagem, essa experiência que nós temos. E vamos iniciar esse processo como Santo Agostinho fez. E brilhou a luz dele. Foi um dos grandes espíritos que iluminou a humanidade com seus ensinos, com as suas ações. E aí então nós podemos agora, diante dessa introdução
iniciarmos o caminho do perdão. São 5 etapas. O livro Céu e Inferno nos traz com clareza para que a gente possa entender. O primeiro passo é alinhar-se com o Cristo interno. Somos, sim, deuses. Em João 10,34, Jesus fala, fazendo referência ao Salmo, somos Deus, e por que então não vivermos e não fazermos essa condição em nós? É preciso iniciar esse processo de alinhar esse Cristo interno, e é exatamente essa trajetória até agora, através da convivência com os nossos semelhantes, através do sofrimento, através então do conhecer a si mesmo. Nós chegamos nesse ponto do Cristo interno. Em seguida, nós podemos reconhecer o erro. A partir desse momento em que eu faço essa autoanálise, em que eu começo a me analisar, eu descubro, errei realmente. Me coloquei no lugar do outro e percebi que eu não gostaria que eu tivesse feito aquilo, que eu tivesse feito aquilo comigo. Capítulo 11 do Evangelho. Colocar-se no lugar do outro, fazer os outros e gostaríamos que os outros nos fizessem. A partir desse ponto eu reconheço que cometi um erro. Reconheci o erro. Então iniciou o processo do arrependimento. Eu não posso ficar no remorso. Nossa, errei. E aí eu vou entrar em depressão. Não, é preciso dar o passo. É preciso buscar o arrependimento. E o arrependimento só nós buscamos quando temos consciência que erramos. Por isso que ele é importante. E para que tenhamos consciência é preciso fazer essa análise diária, ao deitar, para que a gente perceba isso. Mas ser sincero nessa análise, como nos fala Santo Agostinho. E ele fala, crede-me, Deus vai te ajudar. Ele ainda fala desse jeito para nós. E aí nós iniciamos o processo do arrependimento, ou seja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o primeiro passo, portanto. E aí, nós temos então que nos responsabilizarmos pelo erro. Aí entra a expiação. E expiação é sofrer as consequências do erro. E às vezes nós podemos fazer todas essas etapas nessa própria vida. E quando nós fazemos, só quando desencarnamos. E aí nós, ao desencarnar, eu descubro que sou espírito imortal. E aí a consciência pesa porque eu prejudiquei alguém. Aí eu planejo uma reencarnação e aí vem a expiação. Bom, já que eu cometi aquele erro, eu gostaria de sofrer isso, para poder corrigir o meu erro. E aí vem a outra, mas aqui tem um ensino de Jesus que fala, a cada um segundo as suas obras. Isso não tem jeito. A tarefa é minha, ninguém pode fazê-la. E aí vem a etapa seguinte, a correção, corrigir o erro, a reparação. E aí então eu posso vivenciar isso nesta vida, ou posso então tardiamente, numa próxima encarnação, passar por tudo isso, planejar com aqueles que eu prejudiquei e reparar esse erro. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. É o ensino de Jesus. É importante nós percebermos essa necessidade. E aí, onde é que está isso no ensino de Jesus? Tome a tua cruz a cada dia e siga-me. E por fim, então, eu consigo realizar o auto-perdão e perdoar aqueles que eu prejudiquei. São as etapas. E nesse ponto, perdoados são os seus pecados. Em Lucas, quando ele fala para aquela mulher que está lavando os seus pés,
e ungindo os seus cabelos com óleo. E que ela é uma mulher da vida. E Simão pede para: como é que pode o senhor, que é mestre em Israel, ser beijado os seus pés por uma prostituta, por uma mulher da vida? E aí Jesus traz aquela lição belíssima. E no final ele fala: perdoados são os teus pecados. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, dentro de uma visão rápida do ensino de Jesus, trazido à luz com Kardec, para que nós possamos compreender essa necessidade, que somos semelhantes, somos iguais, e precisamos buscar essa renovação a cada dia, porque só assim seremos mais felizes. Eu me recordo, para finalizar o nosso trabalho, que certa feita nós éramos caixa de um banco lá em Goiânia, e eu ficava na linha dos caixas com mais 2 companheiros, e eu percebi que a primeira fila começou a se desmanchar. Eu aqui atendendo os clientes que estavam na minha fila, mas vi um tumulto, um movimento na primeira fila de lá, e todo mundo saindo da fila. E de repente o meu colega que estava ali saiu e foi para a cantina tomar um café. De repente a segunda fila, aquele tumulto também, todo mundo saía da fila, e o meu colega saiu também e foi tomar um café. E aí eu pude perceber o que estava acontecendo. A minha fila também começou a desmanchar, todo mundo saiu da fila. E aí quando eu me deparei, vinha caminhando do final da fila uma criatura estranha, com passos bem lentos, orelhas todas deformadas, os olhos esbugalhados, avermelhados, o nariz comido pela metade, os dedos das mãos enfaixados por ataduras, manchados por mercúrio, numa das suas mãos segurando um pequeno cartão do antigo INPS de aposentadoria, e ele vinha naqueles passos lentos, pela criatura mais feia. Mas eu já era espírita, nasci em berço espírita, eu não podia abandonar uma caixa e sair para tomar um café. E ele chegou até e me entregou o seu cartãozinho do INPS. Contei o dinheiro da aposentadoria, entreguei para ele. E como eu atendi todos os meses naquele dia, ele vinha direto já no meu caixa. E passamos então a nos conhecer. Seu nome era Eduardo. E um dia ele me convidou para ir na casa dele. E combinamos. Me esperou na Rua 4, lá em Goiânia. E lá chegando, ele já estava com várias compras realizadas, mantimentos, aquelas alpargatas que eram levinhas para não machucar os seus pés, cujos dedos já estavam corroídos. E ali ele me esperava com as suas compras. Cheguei, veio o ônibus, escrito Colônia Santa Marta. Sofri um mal de câncer, vulgarmente chamado naquela época, isso há quase 25 anos atrás, de lepra. Era um leproso. Graças a Deus hoje nós já não temos mais esses problemas com os leprosos, com os portadores de mal de câncer, que a doença é controlada. E aí nós seguimos, chegamos lá, já estava uma turminha esperando seus amigos, esperando as alpargatas, os alimentos, algumas coisas. E ele entrou comigo para um pequeno quarto, num dos pavilhões, um quartinho humilde, simples, uma caminha de solteiro, um pequeno armário do lado, um fogãozinho de 2 bocas, onde ele guardou ali naquele armário os mantimentos que ele havia levado, arroz, feijão, e um retrato belíssimo como aquele relógio, uma foto de um jovem de uns 19 anos, olhos azuis, cabelo loiro, belíssimo. E eu olhava, e esse artista? E ele então falava, sou eu aos 19 anos de idade. A diferença é imensa.
E ele então começou a me falar. Estava ali na colônia há 27 anos. Desde os 22 anos de idade foi deixado ali pelos seus pais e nunca mais viu os seus irmãos e a sua família. A revolta era imensa naquele início, porque foi isolado da sociedade, não podia conviver com mais ninguém. E aqueles que ele amava, os seus irmãos, a sua família, o abandonaram. E ele vivia ali então triste, deprimido, sofrendo sem saber, revoltado com Deus, revoltado com tudo. Até que um dia, e ele caminhou em direção à sua cama, levantou o travesseiro e pegou um livro. E quando ele pegou o livro, ele mostrou o Evangelho segundo o Espiritismo. Até que um dia eu encontrei a explicação dos meus problemas. E eu pude entender a minha condição de espírito imortal. Pude entender as razões do meu sofrimento ao ler o capítulo 5 desse Evangelho, onde me explica as dores, o sofrimento, que Deus é bondade. E passei a entender e modifiquei totalmente as minhas atitudes. E me chamou para dar uma volta na colônia. Em cada pavilhão que ele entrava, um daqueles doentes que já não podiam mais andar ou aguardavam ansioso, onde ele sentava no banquinho à beira da cabeceira, abria o Evangelho e lia para os sofredores da colônia. No fundo, ele me levou para mostrar. Estava iniciando a construção de uma casa espírita. Conseguiu com os companheiros de Goiânia, de várias casas espíritas em mutirão, a erguer um pequeno centro espírita dentro da colônia, porque ele achava que era a maneira de cada um compreender a sua vida. O tempo passou, continuamos amigos, e por várias vezes eu fui naquele centrinho para falar do Evangelho de Jesus. Até que um dia ele passa para o plano espiritual. E passados alguns meses, eu recebo uma carta endereçada a mim. E quando abri, era uma carta psicografada. O Eduardo havia então comunicado, através de um médium, me escreveu umas páginas. E ele iniciava a carta assim: Aston, você lembra daquela foto daquele galã da Rede Globo, dos olhos azuis, cabelo longo? Eu estou daquele jeito hoje. Graças a Deus, graças ao Pai, eu recebi a oportunidade de uma reencarnação, onde eu pude jogar para fora os erros do passado, os erros que eu havia cometido, de tantas barbáries e injustiça que eu havia cometido. Mas Deus, na bondade, me deu uma nova oportunidade, e a bênção da lepra limpou o meu perispírito. E hoje eu compreendo e entendo os meus entes queridos, a minha família. Abracei a cada um deles, e principalmente aos meus pais, pela bênção da vida, que foram os instrumentos que o Pai encontrou para que eu pudesse então ter uma nova oportunidade e conseguir jogar por fora todos os erros que, através das minhas próprias mãos, pelos meus próprios atos, eu adquiri. Deus é bondade, Deus é amor. E agradeço ao Pai pela lucidez do conhecimento, pela compreensão dessas verdades que todos temos nas mãos, e que possamos sempre colocá-las em prática. E ele agradecia pela amizade, pelo carinho da convivência, naqueles anos que tivemos juntos. Portanto, meus irmãos, vamos agradecer sempre por aqueles que estão ao nosso lado, no nosso lar, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos parentes, pelos entes queridos, porque necessitamos uns dos outros. É através dessa vida, dessa convivência, do sofrimento, do conhecimento, é que
nós vamos buscar um dia a verdadeira felicidade. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ascom, pelas palavras transmitidas e rogamos ao Mestre Jesus que possa continuar amparando sua trajetória encarnatória. Na próxima quinta-feira, teremos aqui Gilberto Queiroz, trabalhador do Movimento de Vianópolis, e no próximo domingo, Maximiliano Lacerda, trabalhador do Movimento Espírita do Distrito Federal. Nós convidamos a todos para participarem dos nossos estudos. Na segunda-feira temos o ED, Estudo Sistematizado do Doutrina Espírita. Na terça-feira temos o estudo Gotas do Evangelho, que é um estudo em cima da interpretação do Evangelho, a interpretação de Emmanuel do Evangelho. Na quarta-feira temos o estudo da mediunidade. Na sexta-feira temos o estudo das obras de André Luiz, todos iniciando às 19h30. E aos sábados temos o estudo de O Livro dos Espíritos, iniciado às 17h30. Então todos estão convidados a participar, é aberto para todos que tiverem interesse. Nesse ano, o Sanatório Espírita de Anápolis completa 63 anos de trabalho. Em comemoração a essa data, a entidade convida a todos para participarem de uma palestra com o título Dependência Química, Doenças Mentais e Espiritualidade, que será exposta pelo palestrante espírita Wesley Oliveira Assis, psiquiatra especialista em dependência química. Será no dia 21, agora de abril, é um domingo, às 16 horas. E encerrando essa primeira parte, nosso irmão Benoni fará os agradecimentos. Ao querido Mestre Jesus, nosso agradecimento. É sempre bom lembrar que o convite está feito para a nossa transformação. Que esse trabalho possa ser fecundo e que esses passos possam ser dados na direção correta. Pois, como já ouvimos tantas das vezes, tantas informações que nos são colocadas, só depende de nós. Nós temos sim que promover essa transformação, porque só ela nos diz respeito, só ela nos vai aproximar da paz que tanto almejamos. Agradecemos então a Jesus e aos irmãos protetores por todo apreço, por todo apoio, por sempre estarem conosco, nos protegendo, nos corrigindo. Que assim seja. A seguir, oferecer